Olá a todos, bem-vindos ao Pop-Up desta semana, o podcast que trata a cultura de entretenimento e o cinema. Esta semana temos um episódio muito especial, principalmente aqui para os colaboradores do Cultural e Recreativo, uma vez que vamos tratar o episódio 7 e 8 de Star Wars, tanto o Force Awakens como o Last Jedi. Este era o episódio que nós tínhamos programado para ser um dos primeiros desta série de podcasts sobre cinema, mas de facto ainda não tínhamos tido tempo para nos debruçar seriamente sobre estes filmes, que são muito queridos para quase todos nós e que deram agora aqui ao universo Star Wars uma nova avalanche de fãs, e é exatamente sobre isso que vamos conversar um bocadinho, perceber de que forma é que se manteve fiel às verdadeiras origens e como é que os fãs também receberam estes dois episódios desta trilogia. Esta trilogia é apenas uma das que a Disney vai produzir, entretanto já foi anunciada uma nova trilogia que será lançada imediatamente depois desta terminar. Temos também tido aqueles pequenos spin-offs como o Rogue One e agora o filme sobre Han Solo. Para já vamos nos focar na continuação da história que apaixonou milhões de pessoas por todo o mundo, e vamos começar exatamente pelo Force Awakens, que é um filme realizado por J.J. Abrams. Ele, aliás, tem estado muito presente neste projeto de reativação dos filmes Star Wars. Ele também está envolvido, por exemplo, em Star Trek, mas no Force Awakens ele é o realizador escolhido e ele tem feito parte muito ativa de todo este projeto. O filme em si é um regresso claro às origens e é um regresso claro àquilo que todos nós aprendemos a gostar em Star Wars. É claramente muito superior àquelas prequelas que George Lucas apresentou no início do século XXI, a partir de 99. Esses três filmes são possivelmente os três piores filmes de Star Wars, mesmo contando com estes novos dois. E portanto, sem dúvida que J.J. Abrams superou a fasquia que já estava muito baixa, que tinham sido aqueles últimos três filmes realizados por George Lucas e que deixaram milhões de pessoas desiludidas durante muitos anos. O Force Awakens é uma história que é quase uma repetição integral do New Hope. A história é muito parecida, a forma como a Rey nos é apresentada e como Luke nos foi apresentado na altura também é muito parecido. O ambiente em que eles vivem, aquele sentimento de isolamento, de mistério em torno da sua personagem, a Death Star e a forma como tem de se destronar a Death Star. É, portanto, um filme que recupera muito e que apresenta às novas gerações o verdadeiro espírito daqueles primeiros filmes de George Lucas e principalmente do New Hope. E portanto é óbvio que existiu um enorme entusiasmo em toda a gente, principalmente nos fãs de há muito tempo, e isso talvez tenha contaminado um bocadinho o ambiente e tenha tirado um bocadinho a objetividade em analisar este novo filme. Eu falo por mim, é muito complicado ser objetivo no que toca a Star Wars, porque é um filme que me acompanhou desde muito nova. É um filme que me acompanhou na infância e na adolescência e agora na vida adulta, e portanto é muito complicado ser objetivo em algo que nos é tão querido. Mas realmente, passando este entusiasmo inicial e a forma como J.J. Abrams nos levou àquele espírito retro dos primeiros filmes, é um filme que não é um grande filme. Isto é, não é, por exemplo, o Império Contra-Ataca, que para mim ainda é hoje de longe o melhor filme da série, e nenhum destes dois novos chega sequer aos calcanhares, e portanto Force Awakens não é um grande filme, mas também não é um filme horrível como muitos fãs de Star Wars quiseram passar. É um filme que nos leva àquela nostalgia do antigamente, leva-nos à aventura, àquele grupo de heróis, as forças do bem, as forças do mal, e traz-nos sabres de luz e Jedis, e no fundo isso basta para que um verdadeiro fã de Star Wars esteja contente. Obviamente que o hype criado em torno destas produções, todas as produções que têm o nome Star Wars, é impossível e é irrealista manter as expectativas dos fãs de Star Wars, e portanto é sempre muito provável, dado o enorme entusiasmo que se gera à volta de tudo isto, é sempre muito provável que exista decepção. E a Force Awakens não foi diferente. Existiu decepção porque muitas pessoas pensavam que iriam ver algo muito diferente daquilo que já tinham visto, e em vez disso viram uma simples repetição.
Em relação às personagens em si, não vou perder muito tempo nisso, até porque a seguir vou falar do outro filme e no primeiro filme ficámos só com um pequeno cheirinho, digamos assim, das personagens. Diria que o vilão é em tudo muito pior. Nos primeiros filmes, quando nós conhecemos Darth Vader, sentimos imediatamente um arrepio. Existe mistério em torno daquela personagem. E ele no primeiro filme participa talvez 20 minutos, mas mesmo assim sentimos imenso o arrepio na espinha do Darth Vader, o poder incontrolável que ele tem, queremos saber quem ele é, porque é que usa aquela máscara. É uma personagem que tem muito mais impacto do que Snoke. O líder supremo Snoke, como quiserem chamar-lhe, não cria esse impacto, e Kylo Ren, apesar de nos parecer alguém que consegue coisas irrealistas, como por exemplo quando ele para aquela bala durante 2 minutos sem olhar para ela, portanto vemos que há ali um poder incontrolável, mas mais tarde no filme também percebemos que não é assim, e há alguma desilusão em torno de Kylo Ren nesse sentido. Não é aquele vilão clássico de Star Wars, que até os filmes do início do século nos apresentam um vilão mais forte do que Snoke e Kylo Ren, na minha opinião. Rey é também uma heroína com quem é quase impossível nós nos relacionarmos verdadeiramente, ao contrário de Luke, porque Rey parece que sabe fazer tudo bem à primeira tentativa. Ela derrota Kylo Ren num combate de sabre de luz, domina já a forma da força ao ponto de influenciar outros o que fazer, consegue evitar que Kylo Ren lhe leia à mente, apesar de ele ter conseguido isso com quase todas as pessoas com que se cruzou, e portanto Rey demasiadamente rápido torna-se demasiado perfeita, e é muito complicado que nós nos consigamos relacionar com alguém que não passa, por exemplo, aquilo que Luke passou nos primeiros filmes. Ele é derrotado na primeira batalha com o Darth Vader, perde uma mão, e no fundo é aí que ele vai buscar forças para dominar melhor a força e para o derrotar mais tarde, sem necessariamente ter de recorrer à luta. E eu acho que Luke cresce muito enquanto personagem a partir do momento que é derrotado, e a partir do momento que, por exemplo, perde Han Solo, a partir do momento que os seus amigos estão em sarilho, e ele encontra aí forças para se tornar um melhor Jedi e para seguir o caminho certo. E Rey não precisou disso. Ela automaticamente já sabe tudo e mais alguma coisa, é a melhor pilota, é a melhor Jedi. Apesar de Daisy Ridley ser muito superior a Mark Hamill em termos de representação, acho que sim, ela é muito melhor atriz, mas é a sua personagem. Acho que os escritores ficaram tão obcecados com torná-la inesquecível que acabaram por torná-la irreal. E aí é uma crítica que de facto tenho a fazer à personagem de Rey. Depois existem alguns problemas de guião, como o desaparecimento de Poe, que no início era suposto morrer, mas o J.J. Abrams gostou tanto da performance do Oscar Isaac que acabou por recuperá-lo no fim do filme, ainda que de forma um pouco apressada, porque Poe quer voltar a Jakku para recuperar o mapa que leva Luke Skywalker e o seu droid, mas a verdade é que depois desiste e vai-se embora, e volta para a base da resistência, e depois encontramos-lo no fim de forma um pouco apressada. Acho que não foi muito inteligente da parte nem do realizador nem dos guionistas esta forma de conduzir a linha de Poe Dameron. Obviamente que também existem elogios a fazer no que toca às personagens. Desde já existem muito mais protagonistas, não existe apenas o bem e o mal, o Han Solo, Leia e os seus companheiros. Existem muito mais protagonistas. Finn, por exemplo, apesar de ser demasiado alegre para alguém que foi roubado da família, torturado, escravizado e tornado uma máquina de guerra, Finn é uma personagem interessante que dá alguma alegria, alguma cor também ao filme. O aparecimento de Leia, Chewbacca, Han Solo que acaba por morrer depois, e muitas personagens que são muito mais marcantes do que nos primeiros filmes. As histórias têm mais plots, portanto existem mais coisas a acontecer. Isso também é bom, em vez da típica linha de história que Star Wars nos habituou. E para além disso, as personagens, então, em comparação com o episódio 1, 2 e 3, têm muito mais personalidade, estão muito mais bem construídas, existem mais brincadeiras, mais humor.
Portanto, acho que a Force Awakens foi um filme bem conseguido, no sentido em que nos apresentou este lote muito grande de protagonistas e seria muito difícil fazer muito melhor do que isto. O filme tem os seus problemas, claro que sim, mas acima de tudo faz-nos regressar às verdadeiras origens de Star Wars. Portanto, isso é de saudar. Passando então para o Last Jedi. Aqui vemos um filme completamente diferente do primeiro, e isso também foi a primeira coisa que me incomodou, digamos assim. O filme é realizado por Rian Johnson e vê-se que existe um ambiente muito diferente daquele que encontramos no primeiro filme, por exemplo. Parecem dois filmes completamente diferentes, a sensação não é igual, a forma como os filmes são construídos também não é igual, e faz-nos sentir que nem sequer pertencem à mesma trilogia. E essa talvez seja a primeira crítica que tenho a fazer. No entanto, as interações de Rey e Kylo Ren são uma das coisas mais impressionantes de todo o franchise, uma das coisas mais bem conseguidas de todo o universo Star Wars, e digo isto de forma completamente sentida. A forma como eles parecem odiar-se e invejar-se, como sentimos que os dois, apesar de serem duas faces da mesma moeda, estão igualmente perdidos no seu papel, a forma como devem agir em toda esta história, e eventualmente parecem apaixonar-se, parece haver um romance entre os dois, e também acho que é extremamente realista a forma como esse romance acaba por falhar. Era inevitável que falhasse para que a história continuasse, e era inevitável que falhasse, uma vez que os dois acreditam em coisas tão diferentes e estão em fases da vida tão diferentes. Seria demasiado perfeito que Rey conseguisse converter Kylo Ren para o lado bom da força, e também seria demasiado estranho que Kylo Ren, depois de tudo o que Rey passou, conseguisse virá-la para o Dark Side. Mas até a forma como Kylo Ren permite que a Rey lhe chame Ben, a familiaridade que eles os dois ganham por aquele fenómeno inexplicável que até hoje não conseguimos compreender, e vê-se que encontram um sentido de família, de companhia e de compreensão, e que vivem vidas muito isoladas e encontraram um no outro um pedaço de luz do seu universo tão complexo. É muito, muito engraçado estas interações, e quando acabavam quase que queríamos que acontecesse outra vez, e acho que para mim é o sentido mais forte deste filme do Last Jedi, é sem dúvida a interação Rey-Kylo Ren. Depois, também de extremamente positivo, vemos a relação de Luke e Rey, não só a questão do mestre-aprendiz, mas também a forma como esta relação nos permite conhecer mais da mitologia Jedi, a forma como vemos o Templo Jedi, como Luke testa a sua capacidade que nunca tínhamos visto. A última vez que nós vemos Luke, ele é um jovem Jedi que está a começar os caminhos da força. Aqui não, já é um mestre, e portanto era algo que todos nós queríamos ver há muito tempo, que teria acontecido a Luke depois daqueles anos todos, e que finalmente conseguimos perceber onde é que começou esta mitologia, esta filosofia, as regras impostas pelo Jedi, e essa parte é muito interessante e é conduzida pela relação de Luke e Rey, que também é das coisas mais positivas deste filme. No entanto, e passando à parte talvez mais negativa, existem alguns problemas graves, principalmente no que toca ao guião. A história de Finn, que no primeiro filme nos ajudava a ficar ligados, a história de Finn neste segundo não tem qualquer relevância para a história, não influencia minimamente o acontecimento. Dá a sensação que a história de Finn e Rose acaba por ser um filme dentro do próprio filme. Não tem qualquer importância para o desfecho final, positivo de alguma forma para os rebeldes, e não parece minimamente interessante que tenha sido incluído aqui. Acho que era importante que ele estivesse com Poe a criar um laço com ele, a darem aquele feeling Han Solo e Luke que eles conseguem transmitir. Não achei minimamente relevante a história de Finn. Depois, a facilidade com que Leia usa a força, algo que nós não conhecíamos até aqui. Sabemos que ela é filha de Anakin Skywalker e irmã de Luke Skywalker, mas a forma como de repente ela usa a força, domina completamente, salva-se da morte em plena galáxia, e isto nunca nos tinha sido apresentado, e a forma como foi apresentado foi um bocado infantil, e faz-nos questionar, então, se ela domina a força, porque é que ela nunca se tornou Jedi,
de onde é que isto vem agora, esta destreza que lhe permite salvar-se e sobreviver de uma morte que parecia certa. Não me parece também muito interessante para o filme esta questão da Leia. Aliás, a personagem da Leia existe pouco nesta história e é uma das curiosidades que eu tenho também para perceber agora no terceiro filme, com a morte da atriz que desempenha o papel de Leia, como é que eles vão resolver esta questão, uma vez que ela já se safou de morte certa neste segundo filme, que como é que ela vai morrer, porque vai ter de morrer ou vai ter de desaparecer para a parte incerta, perceber também como é que eles vão resolver isso, que não será certamente fácil para guionistas e realizador esse que vai ser outra vez J.J. Abrams. O maior elogio que eu posso fazer ao Last Jedi é que de facto expandiu o universo Star Wars. Existem novos animais, novos personagens, existem batalhas inacreditáveis e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. E uma das maiores críticas de George Lucas em relação ao Force Awakens foi de facto que o Force Awakens não tinha expandido o universo e que esse tinha sido um dos seus principais objetivos a cada novo filme que fazia, era expandir o universo, expandir os mundos, as luas, os animais, as raças, tudo e mais alguma coisa. Ele queria a cada filme que o público conhecesse coisas novas. E a crítica que ele fez ao Force Awakens é que o público não conheceu nada de novo, que foi um refresh, digamos assim, naquilo que ele já tinha feito. E neste filme eu não senti isso, senti que o universo expandiu, conhecemos novos mundos, novas sociedades, novos animais, e isso acho que foi talvez o maior elogio que eu posso fazer ao Last Jedi. Outra das coisas inacreditáveis neste filme são de facto as batalhas. São as melhores batalhas do universo. Se excluirmos daqui Rogue One, eu não estou a incluir os spin-offs nesta análise. De facto, Rogue One é um filme, se calhar o mais bem conseguido desta nova vaga Disney. Mas as batalhas no Last Jedi são muito, muito boas. Não existe um exagero nos efeitos especiais, são credíveis. Uma das cenas mais incríveis de todo o universo é a forma como Kylo Ren e Rey conseguem matar o líder Snoke. É uma das cenas mais bem feitas de todo o franchise, e acho que vai ficar para sempre a direção de arte dessa cena, a forma como o cenário foi construído. Muito, muito bem feito, perfeito na realidade. Mas a verdade é que aquela morte precoce do líder Snoke também faz com que se tenha tornado um bocadinho acessório, um bocado dispensável a toda esta trilogia. Nunca chegou a estabelecer-se como verdadeiro vilão, morre de forma repentina. Portanto, é outra crítica que também temos de fazer. Não se percebe muito bem qual é o papel do líder Snoke, o passado dele, a forma como converteu Kylo Ren, e ele morre sem responder a nenhuma destas questões, o que também acaba por ser um bocadinho ridículo, na minha opinião. A ideia do filme, e aqui para resumir, destes dois filmes, mas mais deste segundo, era introduzir uma teoria que já há muito tempo que circula entre os maiores fãs de Star Wars. Esta teoria estabelece que apenas existe um verdadeiro equilíbrio na galáxia quando os dois lados, o negro e a luz, se equilibram. Esta teoria estabelece que não é possível que uma galáxia seja totalmente boa ou que viva totalmente na luz, uma vez que, se assim fosse, nunca conseguiríamos identificar o lado negro, mas também não é possível que uma galáxia sobreviva em plena tirania. E Rey e Kylo Ren representam esta tentativa de equilíbrio que Darth Vader iria trazer, mas que se provou agora nesta trilogia que não conseguiu verdadeiramente. Ele não foi o equilíbrio entre o mal e o bem. Kylo Ren e Rey são esse equilíbrio. E é esta relação que eles os dois estabelecem que pretende introduzir esta ideia que George Lucas tinha e que nunca conseguiu concretizar. Ele tentou criar esse equilíbrio em Anakin Skywalker, porque vemos em Anakin Skywalker muito de bom e muito de mau, e é Anakin Skywalker que acaba por matar aquela personagem que estava a infectar toda a galáxia. É Anakin Skywalker que traz esse equilíbrio, mas ele não se sustém, porque não é possível viver totalmente na luz nem no lado negro. Rey e Kylo Ren são a luz e o lado negro em equilíbrio, e é por aqui também que Luke acaba por destruir o Templo Jedi, porque sente que é a altura de se iniciar uma nova filosofia, uma filosofia que não é restritiva aos dogmas
que foram estabelecidos tanto por Sith como por Jedi. O papel de Kylo e de Rey é conseguir equilibrarem-se os dois. Vamos ver se isso será possível agora neste terceiro filme. Se será possível que os dois sobrevivam e consigam levar esse equilíbrio entre Sith e Jedi. Muito provavelmente isso não vai acontecer, não na totalidade, uma vez que já sabemos que em Star Wars normalmente o mau, entre aspas, acaba por morrer. Os dois filmes foram muito criticados pelos maiores fãs de Star Wars, porque nós temos esta tendência de nos apegar e de achar que nos pertence. Star Wars não pertence a ninguém, e a verdade é que estes dois filmes estabelecem um novo padrão para o universo. Receberam muitas críticas, mas era impossível em 2016 recuperar o espírito daqueles primeiros filmes feitos com um orçamento muito baixo, por um realizador que começava a sua carreira e que não sabia que aqueles filmes o iriam levar ao estrelato, sem grandes posses, sem grandes empresas por trás a financiar os filmes e a permitirem que os efeitos especiais fossem melhores. Hoje isso não acontece. A Disney é dona da Lucasfilms e, portanto, esse espírito indie que os primeiros Star Wars tinham, esse espírito quase filme independente, era impossível ser recuperado, porque hoje temos de criar, a Disney tem de criar uma nova base de novas gerações que consumam estes filmes, tem de criar novos fãs, novos adeptos. Teve que transformar os filmes em filmes para toda a família. No Black Panther também já falámos um bocadinho sobre esta questão de ter a Disney por trás destes filmes. E a Disney é obrigada a criar personagens que sejam também excelentes produtos de merchandising. E George Lucas não tinha essa necessidade. Ele quase sozinho inventou o merchandising no cinema. Ele conseguiu convencer a produtora com que trabalhava a ficar com os direitos de merchandising. Aliás, muita da sua fortuna é exatamente por causa disso, porque não existia essa noção em 77 daquilo que seria um franchise na sua totalidade, em produtos de merchandising, em bilhetes de cinema, em calçado, em roupa, em tudo. Essa noção veio mais tarde e a Disney tem essa noção melhor que ninguém, uma vez que é a maior vendedora do mundo de produtos de merchandising. E os personagens que tem que criar são também produtos de merchandising. Era muito difícil recuperar esse espírito na sua totalidade e os fãs de Star Wars têm também de compreender que o mundo evoluiu, as novas gerações também merecem apaixonar-se por estas histórias. É bom para o universo porque sempre que sai um filme novo, os filmes antigos são recuperados. Infelizmente temos todos de ver o Phantom Menace outra vez, que é sempre uma pena. Por mim, passava esse à frente, o Mario Kart para Jedi, como eu gosto de lhe chamar. Mas é bom porque são recuperados e as histórias são recuperadas e conseguimos rever os filmes e pôr meninos de 10, 11, 12 anos a ver aqueles filmes e a apaixonarem-se também por aqueles filmes. E não é à toa que este carnaval, por exemplo, estavam imensas crianças mascaradas de Anakin, ou de Leia, ou de Luke, e se calhar isso seria muito complicado sem estes novos filmes a puxar as novas gerações. Portanto, no fundo, não são os mesmos Star Wars, não são. O sonho de que iríamos ver Star Wars iguais àqueles que saíram em 77 morre com esta trilogia, claro que sim, mas tem as suas coisas positivas e desde já tem Star Wars no nome. Para quem gosta, é tudo o que é necessário. É esta a minha análise dos dois filmes mais recentes. Claro, quando sair o terceiro faremos também uma pequena análise. Ainda vamos fazer do Rogue One e do spin-off de Han Solo que vai sair este verão. Deixem-nos as vossas sugestões. Que filmes é que gostariam que eu falasse aqui? Filmes ou séries de televisão? Muito obrigada e um resto de boa semana.